Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a tangente de um arco trigonométrico, né? Como é que a gente descobre ali a tangente, né? Numa equaçãozinha e tal. E também a tangente ali na própria circunferência, né? Primeiro momento eu vou falar com vocês a tangente como razão seno sobre cosseno, tá? Como é que a gente vê isso? A tangente é sempre essa razãozinha seno sobre cosseno, aí que eu já estou te mostrando na prática, sem enrolar muito, já na prática ali como pode aparecer na tua prova, como pode aparecer no teu concurso, tá? Então é bom você destacar a fórmula da tangente, como razão seno sobre cosseno lá. E aí o que o cara pode te dar? O cara fala assim, tipo um exemplo. Dado o seno de alfa, eu já falo um pouquinho sobre aqui esses sinais, tá? Seno de alfa é raiz de 11 sobre 6. Esse destaque aqui é o destaque do quadrante que ele tá, né? E aí eu já comentei com vocês, em outro vídeo aqui, nessa playlist de trigonometria, que quem é esse quadrante? Mas vamos fazer um breve resumo aqui. Esse quadrante ali, ó, quando a gente pensa em radianos, é o cara, ó, em radianos é assim, né? 0, aqui é π sobre 2, aqui é π, aqui é 3π sobre 2. Então, a partir do momento que eu falo para vocês que o cara está entre o π e o π sobre 2, né? Entre o π sobre 2 e o π, né? Vamos deixar claro assim. Você concorda comigo que esse cara aqui, ó, tá? Esse quadrante que eu estou destacando aqui com vocês, entre o π sobre 2 e o π, é esse quadrante aqui, ó. Então o cara está no segundo quadrante, tá por aqui, tá? Então isso vai ser importante na hora de pensar nos sinais, mas vamos passo a passo, ó. Eu dei o seno, e aí a primeira coisa que eu tenho que lembrar é a relação fundamental da trigonometria, que é seno ao quadrado de alfa, tá? Mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Trocando ali, devagarzinho, no talento, seno de alfa vai ficar raiz de 11 sobre 6 ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de alfa, que ainda não sei quem é igual a 1. Eu tenho que achar o cosseno, porque se eu achar o cosseno, eu consigo achar a tangente. Quando eu levo a raiz de 11 ao quadrado, fica só 11. Quando eu levo 6 ao quadrado, fica 36. Fica mais cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Eu vou jogar esse 11 sobre 36 lá para o outro lado. Então vai ficar cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1 menos 11 sobre 36. Nesse momento eu vou tirar aquele MMC maroto, né? Como é que é o MMC aqui? Você pega esse cara, passa para cá multiplicando, ó. Então vai ficar 36 vezes 1 dá 36. 36 menos 11 vai dar 25. Então vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de alfa é igual a 25, que é 36 vezes 1 dá 36 menos 11, 25, sobre 36, coisa linda, porque aí o cosseno de alfa vai ser mais ou menos a raiz disso, ou seja, a raiz de 25 sobre 36. Então quem vai ser o nosso cosseno de alfa, galera? Olha só, vai ser uma razão, uma fração, né? 5 para 6. A raiz de 25 é 5, a raiz de 36 é 6. Mas quem vai ser? Vai ser o positivo ou vai ser o negativo? O que vai te indicar isso é o quadrante que ele está. Lá na tangente, é assim, ó, é mais e mais no primeiro e terceiro quadrante, assim, tá? E menos nesses dois quadrantes aqui, ó. É isso que eu falo aqui, tá, gente? Opa, é isso que eu falo aqui, tá? Então vamos lá, esse cara vai ter que ter um sinal negativo, então cosseno de alfa... Ah, não, gente, olha só, eu já estou pulando etapa, né? Vamos pensar no cosseno primeiro? Deixa ali os sinais da tangente, tá? Deixa ali. Mas vamos fazer um breve resumo sobre o cosseno, para não embolar a tua cabeça. Não embolar a tua cabeça. Não estou com pressa, você também não, porque quem está estudando não tem pressa, né? Quem está estudando quer aprender. Então, assim, como é que ficam os sinais do cosseno? Só para a gente não embolar o meio de campo, tá? O cosseno, os sinais ficam assim, gente. Ó. É mais e mais, assim, e menos desse jeito. Então, assim, realmente no cosseno vai ficar o quê? Negativo. Então vai ficar menos 5 sobre 6. O que vai resultar lá na tangente também ser negativo, tá? Isso aí não vai mudar. É só para te mostrar que o sinal do cosseno é assim, tá? E aí, na hora que a gente for pensar na tangente, ó, quem é a tangente de um cara? A tangente é o cosseno embaixo e o seno em cima, ou seja, é o seno sobre o cosseno, né? Aqui, ó. Quem que é o seno? Raiz de 11 sobre 6. Então lá em cima vai ficar raiz de 11 sobre 6. Quem que é o cosseno que a gente acabou de achar? Menos 5 sobre 6. Então ficou lindo, ó, porque você vai repetir o primeiro, raiz de 11 sobre 6, e multiplicar pelo inverso do segundo, que é 6 sobre menos 5. Esse 6 vai embora com 6,
O raiz de 11 fica lá em cima, o menos vem aqui para frente da fração, então vai ficar menos raiz de 11 sobre 5. Essa é a tangente do ângulo, beleza? Bom, professor, mas eu quero saber como é que funciona aquela parada lá no círculo trigonométrico, né? Eu lembro que a tangente, você está acompanhando aqui a playlist, né, de trigonometria, a nossa tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3. Lembra lá do 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2 raiz quadrada menos 1. A tangente é diferente, raiz de 3 sobre 3. Aí tem a tangente de 45, que é 1. E a tangente de 60, que é a raiz de 3. Então, essas tangentes tu tem que lembrar, né? E aí como é que a gente faz essa redução aqui no primeiro quadrante, né? Como é que a gente associa ela ao primeiro quadrante? Eu vou lá no 120, vou pensar, pô, quem é o 120, hein? O 120, ele está no segundo quadrante. Então, o 120 é esse carinha aqui, ó, no segundo quadrante. Aí, o bizu que eu ensinei para vocês, lá na aula de redução ao primeiro quadrante, é ver quanto falta para 180, que é a mesma distância aqui, ó. Tá? Que vai ter a nossa simetria certinha aqui, beleza? Então, ó, falta 60 graus para 180. Então, o correspondente dele no primeiro quadrante é o 60 graus. Se tu não está entendendo bem isso, volta lá na aula de redução ao primeiro quadrante, beleza? Então a gente tem a tangente de 120 fazendo uma correspondência direta com a tangente de 60 graus. E aí vale a pena a gente destacar os sinais da tangente. A tangente é mais e mais assim, ó, e menos dessa forma aqui. Ou seja, a de 120 graus está no sinal negativo. Então vai ser igual a tangente de 60, só que com sinal negativo. Ou seja, vai ser menos raiz de 3. Tangente de 60 era raiz de 3, então aqui vai ficar menos raiz de 3. Vamos lá, vamos ver se vocês pegaram a ideia. Quem seria a tangente de 210? Bom, tangente de 210, eu vou pegar aqui, vou ver. 210 está em qual quadrante? Bom, 210 passou de 180, então, e está antes de 270, né? 210 está aqui. O bizu que eu te ensinei lá na aula de redução ao primeiro quadrante era quanto que passou de 180? Passou aqui, ó, 30 graus. Então é esse cara que vai fazer a correspondência lá no primeiro quadrante. Quando está no terceiro quadrante é quanto passou de 180, tá? Então, ó, a correspondência direta vai ser tangente de 210 tem uma correspondência direta no primeiro quadrante com a tangente de 30. Volto a dizer, se tu não entendeu muito bem essa parada, volta lá na aula de redução ao primeiro quadrante, tá? Então aqui, ó, na tangente, essa diagonalzinha assim é positiva, né? Aqui, ó. Então a tangente de 210 vai ser igualzinha a tangente de 30 com o mesmo sinal. Ou seja, a tangente de 30 é raiz de 3 sobre 2, a tangente de 210 também vai ser raiz de 3 sobre 3, né? Falei raiz de 3 sobre 2? Não, raiz de 3 sobre 3, valeu? Espero que você tenha entendido e fique atento aqui aos outros vídeos dessa playlist de trigonometria. Tamo junto!